Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje eu vou falar sobre o Float Action Button. Float Action Button, pessoal, ele nada mais é do que esses botões, ou esse na verdade, né? Esse botão flutuante que aparece em muitos dos nossos aplicativos. Tá aqui o X, né? O antigo Twitter, tá aqui o botão flutuante, tá aqui uma tela do Google Maps. Eu tenho aqui dois botões flutuantes, tá? Eu tenho aqui a tela do Gmail com um botão flutuante, que é o nosso Float Action Button, ok? E eu tenho aqui, né, a aula passada, o Navigation Bar com 4 itens, esse Navigation Bar com 5 ícones, enfim, e esse Navigation Bar com apenas 2 itens. E aqui, exemplos do Float Action Button, certo? Então, vou mostrar para você como é que se programa, como é que se faz, qual é o código, qual é o widget responsável por fazer esse Float Action Button, que é o botão flutuante, ok? Antes de mostrar para vocês algumas informações importantes, pessoal, o que o próprio Flutter indica, né? Que o seu aplicativo tem apenas um botão flutuante. Por que o botão flutuante, pessoal? Vai ser aquele botão responsável por uma ação apenas, tá? Então, é de bom tom, é de preferência que o seu aplicativo tenha um botão flutuante. Mas nada impede que tenha dois, né? Só o Flutter te indica a colocar apenas um, ok? E também mostra aqui algumas informações de como é que você programa esse botão flutuante, né? Como é que esse Float Action Button tem que ficar. De preferência dessa forma aqui, pessoal. Está marcado com o item aí verde, né? Que tá ok. Então, ou só um ícone, ou só o texto, ou uma mistura de ícone e texto, né? Ele não indica que você bote um Float Action Button só com texto, dessa forma aqui, tá? Mas com texto dessa forma, ou só o ícone dessa forma. Então, procure seguir as regras da própria linguagem, ok? E vamos agora, pessoal, como é que se programa isso? Eu vou aproveitar aqui o nosso código da aula passada, né? E implementar ele aqui. Lembre-se, pessoal, que o Float Action Button é o último componente que pertence ao scaffold. O scaffold tem 5 componentes aí dentro dele, que é o App Bar, Drawer, Body, o Navigation Bar e agora o Floating Action Bar, também chamado de FAB, né? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui o nosso Button Navigation Bar, que nós programamos na aula passada. Vou esconder a programação dele aqui. E antes, né, do body, eu vou colocar o nosso Floating Action Button. Ok? Floating Action Button. E aí o Floating Action Button vai precisar de uma widget para construir isso, né? E qual é o widget? Recebe o próprio nome, que é o Floating Action Button. Tá aqui, ó. Sempre a widget, pessoal, para quem ainda não sacou, sempre um componente que é o widget, né, aqui no Flutter, ele tem o parênteses, certo? Então, ó, na hora que eu chamei a propriedade Floating Action Button, e para criar essa propriedade, para montar ela, eu vou chamar a widget Floating Action Button, mesmo nome, e aí ele vai passar isso para a gente. Observe mais uma vez aqui, eu vou estacionar o mouse em cima da widget para ver o que eu posso mexer, né? Quais são as propriedades dessa widget. Eu tenho aqui um tooltip, foreground color, background color, focus color, hover color, splash color, hero tag, elevation, focus, hover, highlight, disable. E um recurso que é required, ou seja, é obrigatório ter. Por isso que assim que eu chamei, esse recurso apareceu, né? Essa propriedade já apareceu junto, porque é uma propriedade obrigatória, required aí do Float Action Bar, ou Float Action Button, desculpa. Tem o mouse cursor, shape, enfim, pessoal, todas essas são as propriedades referentes ao Floating Action Button, certo? Então, por enquanto, eu não vou ter o onPressed,
e aí eu coloco essa formação aqui, né? Abro parênteses e abro e fecho parênteses, depois abro e fecho chaves. Ele tá reclamando aqui de uma vírgula. Acho que não tem esse parênteses aqui, pronto. Tinha parênteses demais aqui, pessoal, que estava dando erro, tá? Vou botar assim que fica mais fácil da gente enxergar melhor as indentações. Então, pronto, né? Floating Action Button e aqui a sua indentação. Bom, pessoal, se eu der o Ctrl S, vamos ver o que ele está mostrando até agora. Ó, ele mostra um botãozinho aqui, mas não tem nada dentro dele, só tá um botão, né? Veja quando eu passo o mouse em cima, ele tem essa animaçãozinha de cor, tá? Ele já tem essa questão do pressionar, mas não tá fazendo nada, porque eu não tenho nada no OnPreset. E vamos lá, vamos colocar aqui as informações, vamos povoar, né? Explorar aqui o nosso Floating Action Button. Vamos colocar um color logo de cara, aqui ground color. Vou chamar uma cor para esse botão. Chamar de Light Blue, ok? Vou salvar. Veja que já ficou azulzinho, tá? Quero acrescentar algo. Ah, professora, ele ficou sem graça, não tem nada, só um botão, né? O que eu posso fazer? Eu posso chamar, não sei se você observou, pessoal, que o Floating Action Button, ele tem um child, olha só. Ele tem um child, opa, tem um child, eu posso colocar alguma coisa ali dentro, né? Posso colocar um texto, posso colocar um icon, enfim, posso colocar até uma imagem, né? Então, eu vou chamar um child aqui e vou colocar um texto, um text. Eu vou botar aqui, sei lá, configurações, vou colocar a palavra configurações, certo? Vou botar um const aqui antes da widget text. Vamos ver o que vai acontecer. Apareceu aí a palavrinha configurações de forma... se adaptou dentro, né, do tamanho do Floating Action Button. Na maioria das vezes, pessoal, que a gente já está acostumado de ver, é que o Floating Action Button, ele é povoado, né? Dentro dele é um ícone que a gente consegue ver. Então, só estou mostrando aqui como é que você faz. E aí eu vou chamar um icon, certo? Dentro um icons e vou escolher aqui um ícone. Eu vou colocar aqui o ADD, né? O ícone aqui de adicionar. Vou ver o que acontece. Então, olha aí, pessoal, nosso íconezinho, né? Nosso Float Action Button com o íconezinho do mais. Obviamente, você já sabe que se você quiser aumentar o tamanho desse ícone, a sua cor também, você pode fazer isso, né? Especificamente aqui dentro do próprio icon. Mas vamos continuar explorando esse Float Action Button. Vamos mexer aqui, pessoal, no Foreground Color. O que é esse Foreground Color aqui? Foreground Color. Vou chamar aqui um Color. Vou botar aqui amarelo, só pra gente ver aqui o que é isso, né? Olha só, pessoal. O Foreground Color é a função que muda a cor do ícone, sem necessariamente eu ter entrado aqui no ícone propriamente dito, né? Tá? Ele mudou já essa cor do que tinha lá dentro do child. Será se eu colocar um texto? Vamos ver aqui, ó. Em vez do icon, deixa eu colocar um text. E vou colocar assim. Vou só botar um teste aqui, né? Se o amarelo vai aplicar na fonte, né? Então, o background é a cor do fundo, né? E o foreground color é a cor da frente, digamos assim, a cor da parte da frente. Ótimo, beleza. Vamos para frente, então. Vamos continuar. Pessoal, fora do Floating Action Button, veja que ele começa, termina aqui, tá? Fora desse Floating Action Button, tem como eu mexer com ele com a posição. Porque já que ele faz parte do scaffold, o scaffold, pessoal, ele tem algumas propriedades. Já que o scaffold é pai de todos esses 5 componentes, app bar, drawer, body, navigation bar e o floating action button, então eu posso ter propriedades no scaffold que pode mexer
em um desses 5 elementos, né? Pode pegar por tabela alguma configuração para um desses 5 elementos. E um dessas propriedades do scaffold, ó, se eu parar aqui o mouse no scaffold, olha só, né? Essas propriedades são referentes ao scaffold. E olha só, float action location, olha só, é a posição, é o posicionamento, né, desse floating action button. Então, eu tenho algumas coisas aqui, pessoal, que eu posso estar aplicando, certo? Para o scaffold. Que coisa boa. Então, fora do floating action button, certo? Posso colocar até logo aqui embaixo do scaffold, para você não se perder. Você vai chamar assim, ó, float action button location. E o float action location, olha só o tanto de posicionamento que esse FAB, né, pode ter. Center docket, center float, center top, end contained, ended dock. Olha o tanto aqui, pessoal, tanto de posicionamento que a gente pode ter. Eu vou escolher esse primeiro, que é o center docket. O que vai acontecer? Eu vou dar um Ctrl S, vamos ver como é que vai se proceder o float action button. Ó, ele veio para o centro da tela e ainda ficou um pouco em cima, pessoal, do navigation bar, que aqui é chamado de dock, né, que é o docket, certo? Então, olha só como é que ficou o posicionamento do FAB, né? Então, você pode brincar um pouco com esses posicionamentos e ver como cada um vai acontecer, né? Tem o center float, vamos ver o que o center float acontece, né? O que ele faz. Ó, o center float, ele já fica mais na parte do centro do aplicativo, como se fosse, né, posicionado dentro do body, tá? E aí, pessoal, você vai brincando, vendo quais as possibilidades que a gente tem. End top, end float, end docket, end contained, center top, talvez fique na parte de cima, né? Deixa eu ver se end contained. Ctrl S. Não, fica lá embaixo, né? E por cima, já que ele tá flutuante, ele fica por cima do bottom do navigation bar, certo? Então, brinque aí da forma que você quiser com o posicionamento do float action button location, tá? Uma coisa eu tenho que avisar, não sei se você percebeu que aqui, ó, né, dentro do float action button, dentro do escopo de criação do float action button, o child, pessoal, ele tá com um alerta aqui, né? Alertazinho em azul. Bom que é azul que não interrompe a execução do nosso aplicativo, mas está com um alerta em azul. Vamos ver o que é? Ele diz assim, ó, the child argument should be less in widget constructor invocations. O que é isso? O argumento child deve ser a última coisa da widget, né? As invocações da widget. Que widget? Float action button. Você está aqui dentro, certo? Ou seja, deve ser a última coisa a ser invocada. Ele não pode ficar, pessoal, eu não posso chamar isso aqui, o child, e ter coisas depois. Então, ele tem que ficar a última coisa da invocação aqui, né, dos construtores, das propriedades do float action bar. Então, olha só, action button, desculpa. Ele tem que ficar aqui, ó, certo? Vem o onPress, vem background color, vem todas as propriedades. Última propriedade que você bota é o child. A professora ainda tá azul, mas veja que não tá esse azulado todo pegando a palavra child. Agora esse azulado tá pegando só para a questão do const aqui. Beleza? O bom é que ele não impede do teu aplicativo rodar, ele continua aqui. Mas, como ele tá pedindo para ser a última coisa a ser chamada, então bote lá mesmo embaixo. Vamos seguir a regra do framework aqui do Flutter. Certo, pessoal? Professora, aqui você mostrou que a gente pode criar um FAB, né, um Floating Action Button, assim, ó, com ícone e com texto. Como é que a gente faz?
né? Existe, pessoal, um Float Action Button para você colocar ícone e texto ao mesmo tempo, que é o Extended, certo? Então, em vez de você chamar o Float Action Button aqui da widget, você vai chamar o Float Action Button Extended. É só, basta você botar ponto extended, certo? Algumas coisas que ele vai reclamar, né? Então, onde ele está reclamando? No child. Então, eu vou tirar o child aí. E ele está reclamando aqui também de uma situação. O que ele está reclamando? O parâmetro com o nome label is required, ou seja, é obrigatório, né? Você sabe que essa palavrinha é required, desde lá de formulários, lá de HTML, que a gente escuta essa palavra, required. Então, significa o quê? Que esse parâmetro label, né? Aqui dentro do extend é obrigatório. Então, label, certo? Eu vou botar o label aí. E vou colocar o meu texto, pessoal. Por exemplo, eu tinha configurações, né? Naquela outra vez que eu tinha colocado. Configurações. Acabei de esquecer que eu tenho que chamar o text, né? Configurações. Essa palavra configurações tem que ter entre aspas simples. Pronto. E aqui eu coloco um const. Pronto, pessoal. Ele parou de reclamar, né? Eu tenho aqui um label, um texto, e eu posso ter, né, para relembrá-los, quais são as opções aqui do Float Action Button Extended. Ó, eu tenho aqui um icon, né? Eu tenho, cadê o label para mostrar para vocês? Que é o tooltip, né? Bem parecido com algumas coisas que a gente já viu em relação ao Navigation Bar. E tá aqui o label, pessoal, required label, né? Tanto para o Floating Action Button, tem duas coisas que são required. O onPressed, que já estava, e o label. Aí, para ter o ícone, né? Deixa eu chamar o icon. A widget icon. E, literalmente, icons. Eu vou colocar aqui um add, né? Para adicionar aquilo. Vou colocar um const. Então, veja aqui, ó. Ícone e o texto. Só que ele ficou ali em cima do nosso Navigation Bar. Vou tirar ele dali. No location, né? Salvar. Pronto. Tá aí o nosso Floating Action Button. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o Floating Action Button. Bem simples a configuração dele, tá? E para você praticar e tá enviando esse desafio, né? Lembre-se, todos os desafios que eu estou passando, pessoal, basta você enviar o arquivo do main Dart, né? Que é o arquivo principal. E se você fizer alguma alteração no PubSpec, altere o PubSpec e envie também, tá? Nesse caso, não precisa, basta enviar o arquivo do main Dart. E simplesmente, pessoal, você vai copiar o código e esse arquivozinho, esse desafio tem que aparecer as duas coisas. Tanto o bottom Navigation Bar, né, que é o Navigation Bar, e agora o nosso FAB, né, o Floating Action Button. É isso, pessoal. Bons estudos e bom desafio.